e as consequências de uma fibromialgia não tratada ou mal tratada. Então, quando nós estamos nesse bate-papo aí, falando da fibromialgia, as consequências, desde a origem, né, do quadro genético, falando aí todas as causas da fibromialgia, desde os fatores ambientais, as carências nutricionais, o fator emocional, o sedentarismo, a inflamação, lá, as alergias alimentares, intestino permeável e por aí vai. Agora, uma das principais causas da fibromialgia e automaticamente consequência, porque estão ligadas uma coisa com a outra, é um mau funcionamento do motor da célula. Esse motor, para nós, a gente dá o nome de mitocôndria. E a mitocôndria é como se fosse uma usina, que é onde a gente produz várias substâncias, não é só motor, não só produz lá energia para movimento, mas a gente produz uma substância que ela é fundamental na nossa vida, que a gente dá o nome de cola. Para ficar mais fácil, sabe? Como se fosse cola tenaz, cola superbonder. Essa cola, que tem o nome de metil, né? Então esse metil é produzido dentro da mitocôndria, ou do motor da célula. Ela é usada para 8 reações aí metabólicas que são fundamentais para a nossa vida. Por isso que a fibromialgia também é relacionada a uma disfunção mitocondrial. A disfunção não quer dizer que seja uma doença, quer dizer que seja um mau funcionamento da mitocôndria. Seja nela mesmo, né, ou por carência de algum dos nutrientes necessários à formação dessa cola, e a gente vai falar depois aí, ou seja, pela quantidade de mitocôndrias. Se eu tenho pouca quantidade, eu vou produzir pouco metil, ou pouca cola. Então, nós vamos falar quando a gente fala de consequências do não tratamento, porque a próprio mau funcionamento desse motor da célula, levando a essa baixa produção aí dessa metil, ele leva à formação da fibromialgia, né? Pode ser um dos fatores, levando ao mau funcionamento da fibromialgia, ou desencadeando a fibromialgia, e formando as outras doenças. Ou seja, não é que a fibromialgia leve a outras doenças, não. Não vamos confundir as coisas. É o mesmo mecanismo bioquímico que vai levar a fibromialgia, também vai levar essas outras doenças que nós vamos comentar aqui, né? Então, uma das principais utilidades aí desse metil, ou dessa cola, é para formar os neurotransmissores. Então, eu preciso do metil para formar serotonina, para formar melatonina e para formar dopamina. Serotonina é relaxamento, é bem-estar. Serotonina é memória. Então, se eu não tenho serotonina, eu não tenho memória. Eu tanto não aprendo, quanto começo a esquecer onde que eu deixei as coisas. Por isso que o esquecimento está relacionado com a fibromialgia. Eu passo a comer muito, porque serotonina me dá saciedade, não é que tira a fome, não. Mas eu começo a comer e deu aquele tanto de comida, eu paro de comer. Então, eu não fico comendo frequente. Serotonina tira dor, então por isso que a fibromialgia está relacionada com esse eixo da serotonina, junto com a dopamina, as endorfinas, por aí vai. E está relacionado com o funcionamento do intestino. Por isso que o intestino não funciona. Não é por falta de fibras, é porque a serotonina no intestino ele faz a distensibilidade para que ocorra a fermentação. E se eu não tenho serotonina, eu não converto para melatonina. Melatonina é sono reparador, é bem-estar e é contratilidade no intestino. Por isso que é muito comum a síndrome do intestino irritável na fibromialgia. Prende, fica 2, 3 dias preso, depois ele solta. Prende e solta. Porque o problema é hormonal, não é comer fibras. Vamos comer mais fibra que vai. Não adianta.
Ajuda, mas não adianta. Então, essa primeira formação dessa molécula da serotonina, por isso que se usa antidepressivo, porque ele tende a aumentar a quantidade de serotonina no seu cérebro, e isso tentando aí controlar um pouquinho da dor. Mas a gente sabe que não funciona. Todo antidepressivo, a médio prazo, ele perde o efeito. Aí você começa a ter que usar uma dose mais alta, né? Então, basicamente, a serotonina, ela tem essas funções. Eu tenho comprometimento da dopamina. Dopamina é libido, dopamina está relacionado com sexo, com recompensa, a procrastinação, ou seja, amanhã eu faço isso, não, é a famosa preguiça, né? Amanhã eu faço, deixa para amanhã eu começo. Por quê? Dopamina é recompensa. É você ir lá fazer alguma coisa e ter aquela satisfação. Então, se eu não tenho essa molécula, isso ser hormônio, né? Eu também não tenho essa recompensa aí. Esse metil, eu também formo uma molécula que é uma substância que combate radical livre. Então, não precisa entender muito, é só para... Essa glutationa, ela é responsável pela eliminação de poluentes. Então, eu tenho a GPX, que é a chamada glutationa peroxidase, ou a S-transferase. Elas eliminam poluentes. Chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, arsênio e níquel são eliminados pelas as glutationas. Se eu não formo, eu aumento a quantidade desses poluentes. E esses poluentes afetam o funcionamento do motor da célula. Então, uma coisa levando a outra. E essa glutationa, ela combate esse radical livre, e o radical livre em excesso destrói a célula. Por isso que começa a ter o fibrofog. O fibrofog já é o comecinho de uma degeneração de uma área cerebral que é chamada hipocampo. E esse hipocampo é memória rápida, você já interpreta os casos, cai uma árvore aqui, você já pula para cá, pula para cá. Então, essa mudança, ou essa alteração nessa área cerebral, que leva a esse nevoeiro da fibromialgia. E aí você fica, assim, com aquela ideia, assim, meio ruim, a pessoa te fala, você não entende muito. Então, isso já é um começo de um sinal já de degeneração cerebral, ou alteração da estrutura do cérebro, né? Eu preciso do metil para formar uma cola que gruda as células dentro da meu vaso sanguíneo, né? Dentro da minha artéria, a gente tem uma camada interna que é chamada endotélio, e eu preciso desse metil para grudar as células. Se eu não tenho metil, o que acontece? Eu começo a deixar esse espaço entre as células. E deixando esse espaço entre as células, o colesterol entra ali dentro, dá uma reação inflamatória e forma placas de aterosclerose. Por isso que hoje o colesterol é muito questionado se a causa da aterosclerose é o colesterol alto ou se é a lesão da célula lá atrás, a lesão do endotélio, pelo fato de não ter o metil, né? Por uma enzima que chama fosfatidil-etanol-amina metiltransferase, a PENT, né? Com pH, porque é em pH, né? Não é o F. Então é PENT, né? Com M, fosfatidil-etanolamina metiltransferase. Se eu não tenho metil, eu não tenho essa cola, não forma o endotélio, abre espaço, entra o colesterol, inflamação, e começa a formar placas. Então, eu já tenho essa alteração na estrutura do endotélio. Uma outra coisa que eu uso o metil é para formar a coagulação sanguínea. O sistema de anticoagulação, eu preciso do metil. Se eu não tenho, eu começo a aumentar riscos de trombos, né? Aí eu começo a formar ou trombose ou tromboembolismo a nível tanto de coração quanto cérebro. Eu aumento o risco de infarto. Então, esse motor da célula é fundamental para produzir isso. Uma outra molécula fundamental no nosso organismo é produzir uma capa do DNA. Essa capa do DNA, que tem o nome de histona, ela protege o nosso DNA
para que genes defeituosos não se manifestem. O nome dessa capa, dessa proteína, chama histona. Histona é um produto metilado. Se eu não tenho metil, porque eu gastei em algum outro lugar, me falta essa histona e eu começo a expressar genes defeituosos. Só para vocês terem uma ideia, esse genoma aqui, né, nós temos, são 100 mil genes. Desses 100 mil, só 20 mil trabalham. 80 mil ficam parados, ficam silentes. Por isso que é muito comum fibromialgia e doença reumática. Eu vou só compartilhar a tela aqui para vocês verem o que eu estou falando. Então, quando nós vamos lá estudar a fibromialgia, que a gente entra lá no começo lá, né, para estudar a fibromialgia. Ó, então, eu estou colocando aqui fibromialgia e artrite reumatoide. Olha, aqui tá, dá para a gente ver direitinho o que nós estamos olhando. Fibromialgia e artrite reumatoide. Olha quanta quantidade de trabalhos aqui, ó, 1.231 trabalhos. Todos relacionando fibromialgia e artrite reumatoide. Falando dessa variação do sexo, variação da fibromialgia e artrite reumatoide. Então, se você me pergunta, fibromialgia leva a artrite reumatoide? Não. O mesmo mecanismo bioquímico que leva a fibromialgia, leva essa capa do DNA e você expõe genes defeituosos. Então, essa alteração que eu tenho nesse motor da célula é fundamental. Por isso que é muito comum fibromialgia e lúpus, né? Vamos dar uma olhada aqui em quantidade de trabalhos mostrando fibromialgia e lúpus. Ó, quando a gente vem aqui, vamos estudar aqui, ó. Fibromialgia e lúpus, 398 trabalhos. Isso aqui já mostra para nós a quantidade de trabalhos, já mostrando para a gente essa falha no DNA, né? Vamos falar assim, ou essa exposição. Aqui está mostrando Sjögren, né? Ó, síndrome de Sjögren com a fibromialgia. Então, todos esses aqui vão falando, tanto do lúpus quanto das alterações genéticas. E isso é importante a gente saber, porque quando nós não tratamos uma fibromialgia, a gente expõe genes defeituosos, até câncer. Ó, vamos olhar aqui para vocês entenderem. Então, deixa eu colocar aqui, compartilhado, ó, fibromialgia e câncer. 418 trabalhos já relacionando fibromialgia e câncer. Não que fibromialgia leve ao câncer, não é isso. Não estou falando nada disso, estou falando que já tem uma relação mostrando isso aí. E se eu for estudar, aprofundar mais, então fibromialgia e Alzheimer. Então, se eu vou colocar aqui, Alzheimer, ó. Então, quando eu coloco fibromialgia e Alzheimer, 54 trabalhos, já mostrando que tem alguma relação, ó, fibromialgia e doença de Alzheimer, e aí vem falando, ó, essa aqui que é a nossa cola, ó, essa é adenosilmetionina, que é o nome bioquímico desse metil que eu falo aí, né, que é essa adenosilmetionina. E aí vem falando todo, quando eu vou olhar Parkinson, por exemplo, Parkinson. Quando eu olho o Parkinson, 90 trabalhos já relacionando fibromialgia e Parkinson. O que isso quer dizer? Que a gente tem que tomar muito cuidado em negligenciar ou não negligenciar o tratamento correto da fibromialgia. Você tratar lá na base, você achar onde que está o gargalo metabólico, falar, poxa vida, eu tenho 8 grupos, dentro desses 8 grupos tenho vários gargalos.
desde subnutrição, desde alterações emocionais, desde uma inflamação no intestino, alergia alimentar, mau funcionamento motor da célula, e por aí vai. Então, essa é a função do tratamento da fibromialgia. É não deixar uma doença relativamente reversível, que hoje te toma muita qualidade de vida, e você evoluir para uma doença aí, de uma lesão de DNA, que aí é praticamente irreversível. E aí você vai ter um sofrimento muito grande. Então, o objetivo é esse, não é fazer terrorismo, não é falar, nossa, a fibromialgia leva a Alzheimer. Não, eu não falei isso. Eu falei que o mesmo mecanismo bioquímico que leva a fibro também pode levar a Alzheimer. Pode levar a degeneração cerebral, pode levar a demência, Parkinson e várias outras doenças neurológicas que são irreversíveis. Por isso que o Alzheimer, que antes era de 85 anos, que era uma doença de idoso, né? Praticamente a gente via muito pouco, hoje ela baixou de idade para 65 anos. Então, se a gente pegar a quantidade de pacientes com Alzheimer, não é que 65 dá Alzheimer, não é isso. Se a gente pegar a quantidade de pacientes com Alzheimer, somar a idade de todo mundo e dividir pelo número, está dando 65 anos, está diminuindo a cada dia. Infarto do coração era 65 anos, hoje passou para 45 anos. Por quê? Pelo mau funcionamento do motor, por tudo isso aí que nós estamos falando. Então, quando a gente fala em tratamento da fibromialgia, nós estamos falando de uma maneira bem mais ampla, né? De você saber que você tem que achar o gargalo metabólico, repor o que está precisando, ou nutrientes, ou seja, ferro, mineral, e por aí vai, melhorar o funcionamento motor da célula, até tratar intestino, eliminar poluentes e por aí vai. Então, o tratamento da fibromialgia hoje, ele é reversível, ele é possível, é um tratamento que dá bom resultado, excelente resultado, aliás, né? Já que a gente consegue quase 90% de bons resultados. 10% porque tem muitos gargalos metabólicos que a gente não consegue aí revertê-los. Mas o que é mais importante? Saber que a fibromialgia é reversível, é uma doença que pode evoluir para uma doença bem pior, câncer, lúpus, doença reumática, ou doenças degenerativas cerebrais, e que ela está diminuindo de idade, né? A fibromialgia pegava lá paciente entre 40 e 60 anos, hoje não, 20 anos, eu já tenho muitos pacientes com fibro. Mas eu não tenho paciente abaixo da menarca, nenhuma paciente. Então, por isso está relacionado com essa flutuação de temperatura que eu já falei várias vezes.